Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o novo podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. O nosso convidado de hoje é o Pedro Plantier. Nasceu em Lisboa há 45 anos, numa família de 4 irmãos. Foi desde sempre um desportista, começou no ténis, onde foi treinador e campeão, mas rendeu-se ao pádel, desporto que impulsionou em Portugal e no qual foi o primeiro campeão nacional. Membro fundador da Federação Portuguesa de Pádel, tem juntamente com um sócio a Cork, empresa na qual não existem duas raquetes iguais. Casou com a Inês e é pai de 4 filhos em apenas 2 gravidezes. Tinha o filho mais velho cerca de 1 ano, quando souberam que esperavam trigêmeas. Vamos saber como é que aconteceu este improvável match point. Bem-vindo, Pedro. Que grande introdução. Olá, boa tarde, Catarina. E obrigado pelo convite. Que bela introdução, bom trabalho de casa. Fiz um bom trabalho. Onde é que viveste a tua infância? Eu vivi entre Cruz Quebrada, Restelo, Miraflores, andava tudo ali muito por aí. Até que eu depois aos 18 anos fui estudar e viver para a Inglaterra, para Londres. Quando voltei fui viver para Cascais, estive lá 5 anos. Depois voltei a viver para o Restelo com a Inês, até temos o primeiro filho. E depois quando veio a nossa grande surpresa fomos para a Beloura e atualmente hoje vivemos no centro de Sintra. E em que medida é que a tua experiência em Inglaterra mudou a tua vida? Que contributos é que trouxe para a tua mudou completamente. Personalidade? Mudou completamente. Portugal é um país que eu adoro viver e quero continuar a viver, mas é um país muito pequeno e juntamente com isso a mentalidade também muitas vezes é um bocadinho pequena e somente quando a pessoa vai para o exterior, neste caso eu fui para a Inglaterra, é que realmente me apercebi que o quão pequeno Portugal é o nosso cantinho, mas não deixa de ser um cantinho e é como eu digo sempre, eu passei a ver com uma visão de 180 graus e foi uma experiência enorme. Eu fui por causa do ténis, eu fui jogador de ténis e fui tirar um curso de gestão de marketing em que muitas das cadeiras eram cadeiras, uma que era o marketing internacional e foi muito interessante porque um professor que até era meio inglês, meio português, no auditório pediu-nos ia dizendo cada um dos países iam-se levantando e acho que estavam cerca de, na altura, 90 países diferentes, portanto a experiência de comunicar com 90 pessoas de países diferentes só aí obrigatoriamente muda. Mas a experiência de viver fora, Londres é uma cidade que tudo acontece. Eu dizia sempre, quando ia para casa de um amigo, às vezes demorava 2 horas entre metros, autocarros, acontecia sempre qualquer coisa. Portanto, aquilo era, todos os dias era uma experiência. Para além das pessoas de outros países que certamente também lá estavam e que te deu uma noção, realmente, a tal noção dos 180 graus. Sem dúvida. E em relação ao desporto, como é que foi a experiência lá? Eu confesso que inicialmente não foi fácil. Eu candidatei-me quando candidatei em Inglaterra. Há uma entidade que chama-se UCAS que faz a ligação entre a universidade e os alunos. E eu candidatei-me, recebi que tinha entrado em 3 ou 4 universidades e nunca mais recebi nada. E mais tarde é que eu vim-me a perceber que era quando, a partir do momento em que a pessoa recebe um convite da universidade, tem que passar a contactar com a universidade. Eu lembro que antigamente escrevia os textos antes de ligar para a universidade, estava muito nervoso porque no inglês não era, sabia melhor francês do que inglês, até o Plantier de origem francesa. E eu lembro-me que quando entrei foi já a última da hora, porque fiquei à espera e estava tão triste que até decidi ligar para a universidade e disseram não, a partir de agora são vocês. E das 4 universidades, 3 já tinham fechado as inscrições e era a única que ainda estava, que era a University of Greenwich. Eu lembro perfeitamente, estava num campo de ténis até dar uma aula de manhã e o meu pai liga-me a dizer, olha, entraste em Greenwich, marquei aviões, à tarde vais para Londres. Então eu nem tive tempo de despedir, nem tive tempo de despedir ninguém, peguei no avião e fui. E quando cheguei não tinha ainda alojamento e portanto fiquei em casa de um amigo da minha mãe que vivia lá. E ele, nas 2 semanas que eu lá tive, ele teve que se ir embora, que ele era fisioterapeuta, foi dar cursos, não sei para onde é que ele tinha ido, foi para fora. E então eu tive 2 semanas sozinho, numa cidade completamente nova, a ir para a universidade, que ainda era um bocadinho longe, e portanto, as primeiras 2 semanas não foram fáceis, cozinhar pela primeira vez, e depois veio um mau tempo e ficou frio, eu não sabia ligar o aquecimento central e portanto eu passei ali um bocadinho, mas assim que depois me disseram na universidade que havia um quarto livre, assim que eu entrei tudo mudou. Tudo mudou e a vida ficou mais fácil. Ficou mais fácil. E como é que apareceu o desporto na tua vida? Foi através dos teus pais, dos teus irmãos? Sem dúvida. A minha mãe foi bailarina com 15 anos e saindo um bocadinho da tradição da família, muito conservadora. Com 15 anos foi para a Inglaterra, foi para o Royal Ballet até aos 21. Portanto, a minha mãe
está a falar connosco hoje em dia, faz a esparregata como não quem coisa, portanto tem 73 anos e é incrível. O meu pai foi da Seleção Nacional de Handball e grande nadador, portanto eu sempre nasci no meio completamente de desporto. Eu comecei com o ténis com 4 anos e meio, foi sempre o desporto que eu fui sempre continuando. No meio disso tudo ainda fiz ginástica desportiva, mas depois parti o braço direito e parei. Ainda joguei basquete quando era miúdo, fiz sempre surf, porque tínhamos uma casa no Baleal e portanto o surf também fez sempre parte. E ainda fiz 10 anos de karaté, porque sentia uma necessidade enorme, como o ténis jogava com a mão direita e a mão esquerda é muito frágil, e tinha necessidade de no fundo equilibrar um bocadinho o corpo todo, e então fiz 10 anos de karaté também para compensar, portanto isto foi assim. Isso foi da tua cabeça, o fazer karaté, ou foi uma orientação do teu pai? Os meus pais conheceram-se no judo. E eu acho que é um bocadinho quando nós somos novos, aquela sensação também da proteção, e o karaté realmente dá-nos alguns elementos que nos permite ganhar alguma autoconfiança, e foi muito por isso. E foco, não é? Concentração. E completamente concentração. Pois. E os teus irmãos, portanto, tu és o segundo, não é? Eu sou o segundo. Foram eles que te puseram a alcunha de Pitucas? Foi o meu pai, que depois um primo direito meu, também de uma família numerosa, que são 6, que achou muita piada, porque o Pitucas era um amigo do meu avô, e que depois morreu, e o meu pai achou piada um dia a brincadeira Pitucas, e a partir daí o meu primo ouviu, começou-me a chamar e começou a ir a flores e no ténis, e a partir daí hoje em dia... E eternizou também o nome, não é? Muito bem. Tanto tu como a tua mulher, a Inês, vêm de famílias grandes. Quando casaram, quantos filhos é que pensaram ter? Isso é muito engraçado. Nós somos 4, tenho um avô que eram 12, portanto eu também venho de famílias, mas a minha mulher bate um bocadinho tudo, porque o pai dela eram 17, e o irmão, portanto o tio-avô eram 11, são os Simões de Almeida, que naquela zona ali de Cascais são todos muito conhecidos, e a Inês são 6 com um adotado 7, portanto a nossa ideia era sempre 3, 4 e depois logo se via. Mas tivemos o primeiro, e o primeiro nasceu muito agitado e no fundo quebrou-nos os padrões todos. Daquilo que vocês esperavam. Já tinham gêmeos na família? Já, do meu lado existem, mas no nosso caso os hereditários são os falsos, não são os verdadeiros. Então nós começamos com um filho e tinha a alcunha da corneta e do príncipe desencantado, porque ele realmente não dormia, só chorava, e foram 10 meses muito difíceis. E nós achámos que vamos ter um filho e acabou, e que ele um dia começa a dormir e isto acalma um bocadinho. Ao fim de uma semana que ele dormiu, o ser humano tem aquela tendência de se esquecer muito facilmente as coisas, e então decidimos, vamos então para o segundo, e se vier uma rapariga, então se calhar fica ao canal piroso e está feito. A Inês decidiu ir à médica, e quando vai à médica, a médica diz que ela estava já grávida. E ficámos muito chocados, porque o nosso filho tinha 10 meses, e veio ter comigo. Eu lembro que estava no CIF, que na altura também tive o Globo CIF, e ela veio-me dizer: olha, já estou grávida. Como é que estás grávida? Sim, já estou grávida. E nós... Entretanto, a Inês trabalhava na TMN, ela era responsável pela parte da música, e tinha um evento na Madeira nesse fim de semana, e foi à Madeira e perdeu um bocadinho de sangue, e portanto ligou-me a dizer: olha, segunda-feira temos que ir à nossa médica, eu acho que perdi. E então fomos à médica, e a médica estava no Hospital de Loures, nas urgências, então colocou-nos numa salinha muito pequena e pegou na sonda e começou à procura, e de repente olha para o ecrã e dá 2 pauladas no ecrã e sai a correr da sala e vai-se embora. E nós ficamos a olhar um para o outro: o que é que se passou? Vem a médica com uma colega dela, com outra médica, e pega na sonda e olha para nós e diz: parabéns, são gêmeos. E a minha mulher começa a chorar: gêmeos? E nós assim: como é que é possível, se não estamos a conseguir lidar com um, imagina com gêmeos. Passado um mês, porque a partir de gêmeos convém que as consultas sejam mais de rotina, fomos outra vez à médica, e na altura fomos com a minha sogra e com a minha cunhada. Muito engraçado, porque fomos almoçar ali a um sítio, e eu encontrei a única pessoa que eu conhecia, trigêmeos, que é um amigo meu, que são trigêmeos falsos, um rapaz e 2 raparigas. E quando estava a contar a situação, ele disse: vais ver que vais lá chegar, vão ser 3. E eu disse: pá, Filipe, para com essa conversa, tu vais ver. Mas na brincadeira. E quando chegámos, chegámos à salinha, e a médica pega na sonda e começa, e a minha sogra diz: veja lá se não estão 3.
E a médica olha e diz, sim senhor, parabéns, são 3. E nós ficámos assim em êxtase. A pessoa acha que passou 1 hora, mas passou 10 segundos, 5 segundos, à espera que ela dissesse, estou a brincar. Não, é só gêmeos. E ficámos em silêncio e a minha sogra disse, desculpe. E ela, sim, parabéns, são 3. 1, 2, 3. E a minha sogra senta-se, estou-me a sentir mal. Eu pego no telefone, mãe, não são gêmeos, são 3 gêmeos. E a minha mãe, como é que é possível? Mãe, não sei, isto realmente... Eu virei para a médica e disse, ouça, eu não venho cá mais, porque sempre que eu venho, é mais um. E ela, com uma cara muito séria, disse, não venha. Eu achei aquilo muito estranho. Quando as 3 gêmeas nasceram, a médica depois disse, lembra-se quando eu lhe disse para não vir mais, é porque elas eram 4. Quando são verdadeiras, geram sempre aos pares. Pois. E, portanto, isto foi e elas são muito iguaizinhas. Elas Quer dizer, são iguaizinhas. Se calhar agora com o crescimento e ao vê-las, mas eu quando as via mais pequeninas, elas são mesmo muito iguaizinhas. Elas são idênticas, sendo que nota-se que falta ao par da Terezinha, porque tem a testa um bocadinho mais, a Pureza e a Carlota. São mais parecidas. Há dias que é difícil. De costas, agora já começa a Carlota estar um bocadinho maior que as outras. Mas há dias, pois elas tinham-se todas iguais, agora já não, querem ter a identidade delas, portanto já querem estar vestidas diferentes, mas à noite se me apareceu uma na cama eu não sei quem é. Claro. Tenho que perguntar no dia a seguir quem esteve na nossa cama, não faço a mínima ideia, são todas iguais. Como é que foi esse início de vida de família, com um bebê de 2 anos e 3 recém-nascidas? Nós vivíamos ali no Restelo, e tínhamos um apartamento num 2º andar sem elevador, portanto quando temos a surpresa que ia ser 3, a minha sogra tinha acabado de vender a quinta onde vivia e tinha comprado uns apartamentos na Beloura e disse, venham para um dos apartamentos aqui, eu ajudo ao início, e eu nem sabia que era a Beloura, sinceramente. E ela disse, é perto de Sintra, sim, mas vem para Sintra, venham cá ver. E realmente fomos lá ver e gostámos imenso do sítio, até somos sintrenses hoje em dia já há 9, 10 anos e não pretendemos sair, gostamos muito de lá viver. Mas inicialmente foi uma loucura. Eu tenho uma amiga nossa que até fez um quadro na altura para medir a temperatura, para medir as fraldas, os biberons, a febre. E eu lembro sempre que havia uma altura, porque o Pedro, quando nasceu, tinha só 1 ano e meio. E houve uma altura que eram 55 fraldas por dia e entre 32 a 38 biberons por dia. Portanto, aquilo era uma máquina E foi muito difícil. Se não fosse realmente a minha mulher e a capacidade que ela tem realmente de organizar, eu acho que no fundo tudo acontece na vida porque tem que acontecer e não recebemos nada que não consigamos lidar com. Eu acho que eu conheci a minha mulher na Portugal Telecom e chegámos a trabalhar juntos durante alguns meses e realmente nós entendíamos muito bem e foi exatamente isso que depois transportámos para a nossa vida. Somos uma autêntica equipa. Ela fazia um lado, eu fazia o outro, mas foi duro o início. Foi muito duro. Foi muito duro. E quais são as maiores alegrias de ter uma família grande? Todos os dias é uma alegria. Todos os dias é uma alegria. Eu digo sempre, os nossos filhos tiram-nos tudo, mas dão-nos tudo. E eu acho que ter filhos acho que é a maior dádiva que nós temos e a nossa maior missão nesta vida, não é? Para quem consegue e para quem pode, há muitas pessoas que não conseguem. E cada vez nós reparamos que as famílias cada vez são mais pequenas, porque as pessoas estão um pouco mais... A vida também não está fácil, mas também as pessoas distraem-se muito facilmente. Era um bocadinho a conversa que nós estávamos agora a ter agora. Mas eu sou apaixonado pela minha mulher, mas os meus filhos, a minha mulher diz sempre, tu não olhas para os meus filhos, não olhas para mim como olhas para os meus filhos, e realmente é algo que realmente vem de nós e é a nossa vida, não é? Nós entregamos o que tem que ser feito e a nossa vida passa a girar à volta deles. Um dia se calhar vamos estar um bocadinho mais calmos, mas é até ao fim, não é? Sim. E como é que é a relação das trigêmeas? Elas são unha e carne? São unha e carne, elas são unha e carne. É muito engraçado porque elas inicialmente tiveram alguma dificuldade em adaptar-se à sociedade ou ao mundo normal, porque a partir de gêmeos eles desenvolvem dialetos. E nós temos filmagens em que elas falavam tudo, mas não se percebia absolutamente nada. Umas com as outras. Tipo portanto, mundinho próprio. Um mundinho próprio. Portanto, elas para sair nesse mundinho, elas protegem-se muito umas às outras. Eu lembro perfeitamente que uma sozinha não tinha nada a ver quando estavam as 3 juntas. Mas elas dão-se muito bem. Às vezes há ali um choque com o Pedro, que é normal.
até porque elas provocam, não é? E ele às vezes passa-se, mas ele está muito mais calmo, também cresceu, mas também ele passou ali porque deixou de ter a atenção que tinha. Sim, por acaso ia-te perguntar isso, que era como é que tinha sido para ele. Foi muito difícil. Não é? Filho mais velho, ainda bebê, e depois ter ali 3 frentes. Foi muito difícil e nós às vezes sofríamos e às vezes sofremos por ele. Eu dou um exemplo, o Carnaval, elas vestidas, elas são muito engraçadas e têm muita graça, não é normal que se veja todos os dias trigêmeas, portanto são sempre as trigêmeas. E onde quer que nós vamos, primeiro olham para as trigêmeas e por acaso lembram-se, nós muitas vezes vinham amigos, as trigêmeas, e também temos aqui o Pedrinho, porque é normal. E eu lembro perfeitamente que nós uma vez vestimos elas eu acho que era taitianas, estavam muito engraçadas elas, com uns coqueiros e umas coisas. E foram para a escola e ele também estava muito giro, pirata. E eu lembro-me de quando elas chegaram, a atenção toda delas, e ele olhou para nós com uma cara de tristeza e deixou de ser. E veio ter comigo: pai, eu posso estar engraçado, mas as manas roubam-me a atenção toda. E aquilo fica, e vê-se a tristeza dele. Sim. Mas hoje em dia já está crescido e já começa a saber também enquadrar-se e dão-se bem. E já se dão bem elas com ele? Dão, claro. Lá já se davam. Davam. Como qualquer família, não é? Há sempre, com as minhas irmãs era sempre tudo à chapada, não? Hoje em dia adoramos-nos, não é? Pois. E eles têm também aquela fase, mas estão Sim. E cada uma delas tem a sua personalidade completamente diferente. Distinta. E elas odeiam que nós lhes chamemos trigêmeas. É quando eu quero tirá-las do sério, chamo trigêmeas ou chamo gêmeos, vêm a correr, eu não sou gêmea, eu sou a mana Ló, eu sou a mana Terzinha, eu sou a mana Puré. E portanto elas têm ali uma personalidade e agora vestem-se todas diferentes, nem querem vestir-se iguais. Já não querem nada igual. E elas, cada uma tem o seu grupo de amigas? Tem, apesar de depois também conviverem todas umas com as outras na mesma escola também. E são todas da mesma idade? Mas têm, elas gostam muito de ter as suas amigas, apesar de misturam-se Sim. todos, não é? Aliás, os nossos filhos são amigos, não é? Sim, é verdade. Olha, e qual foi assim a história mais engraçada, até ou de uma partida que elas tenham pregado, que de certeza que têm histórias dessas, de trigêmeas? Eu acho que vou ter uma conversa muito séria quando tiverem 18 anos e dizer que a pureza pode ser a Teresa ou a Teresa a Carlota, porque elas quando eram pequenas elas andavam sempre a mostrar e tiravam as pulseiras umas outras, os fios, parecia que era para nos enganar. Quantidade de vezes que às vezes a minha mãe tem uma vez um antibiótico errado porque elas saíram da cama e não sabiam quem que era, aquilo era uma grande confusão, mas elas sempre, nós tínhamos um parque enorme e elas conseguiam, entre elas, uma em cima da outra, saltar do parque, aquilo era incrível. Punham-se em escada. As três, aquilo foi muito desafiante, aquele início, foi muito desafiante. E sendo elas trigêmeas, porque eu calculo que o Pedro é o único rapaz, tem o seu tempo sozinho com os pais, não é? Tem, elas queixam-se muito. Era isso que eu ia perguntar. Às vezes pedem-me, pai, vamos andar de moto, só os dois. E às vezes quando fazem um programa sozinho, ficam, mas é mais difícil, normalmente é elas ou ele. E agora tentamos individualizar, Sim. Mas elas me queixam-se, depois o pai com o Pedro faz só os programas. Connosco são as três, portanto elas queixam-se disso e reclamam essa atenção só de uma. Muito. Têm que organizarem uns programas só de uma. E qual é a importância, neste caso, nesta família em que temos um rapaz mais velho e depois 3 meninas, a importância da relação do pai com o Pedro, com o filho mais velho? É muito importante. Especial, não é? É muito importante. Aliás, somos os 2 homens, não é? E portanto gostamos de ter os nossos programas e cada vez mais. Às vezes pego nele e vou passar-se lá um dia fora, vou surfar com ele e tenho ali um momento, porque o meu filho também é um miúdo muito especial e ele precisa ter o seu espaço, estando sozinho, para poder dizer o que tem a dizer. E eu já percebi, às vezes até pego na moto, Pedro, nós vamos em Sintra, como vocês, vamos ali de moto ali para o meio da serra e sou capaz de parar a moto no meio da serra, estamos sentados e ele de repente começa a falar e a dizer coisas, às vezes estão aqui entaladas. Sim. Coisas que até aconteceram há 2 semanas comigo ou com a mãe, que ele estava ali e hoje em dia já percebo e já sei quando é que ele está a precisar ter uma conversa, então tenho sempre a tendência de ter o nosso tempo os 2. E é ótimo que ele consiga exteriorizar as emoções, que não é uma muito coisa que é inata em nós, não é? Tem que ser trabalhada. É muito importante. Pois. E foi fácil para vocês estabelecerem a maneira como educavam os vossos filhos, sendo que quando casaram eram 2 pessoas diferentes?
Falaram sobre isso? Nós equilibramos-nos, como eu disse, fazemos uma equipa fantástica. Só assim é que ainda estamos juntos e que somos até, de certa maneira, exemplares, como vocês também são, porque hoje em dia sabemos que a vida, como eu disse, não está fácil e a quantidade de casais que cada um tem que seguir o seu caminho é cada vez maior e as pessoas não percebem como é que nós, depois de tudo que passámos, porque depois também aconteceu alguns episódios muito traumáticos na família Inês, como a ida do pai, da mãe e do irmão, e nós sempre unidos com a confusão toda que era em nossa casa. Eu lembro perfeitamente que a minha sogra, quando fui ver para a nossa casa, os últimos anos da vida dela, dizia que eu sabia que a vossa casa durante o dia era muito agitada, mas não sabia que era pior à noite, porque realmente nós tivemos praticamente 10 anos sem dormir, e aqui estamos, porque os nossos filhos eram muito agitados e depois houve a parte do sonambulismo que andavam todos pela casa, Elas também não dormiam? Também, é uma loucura. Elas parecia fazer um teatro entre elas à noite, aquilo era... Agora está tudo mais calmo, que até é uma coisa que é incrível, mas foram 10 anos muito preenchidos. E eu acho que nós só nos realizámos, estávamos a dormir ao fim de 10 anos e meio. Quando olhamos para trás... Elas têm 11, não é? Elas têm 11, ele tem 12, vai fazer 13 em julho. Pois. Aquilo foi... E a privação do sono é uma coisa que mexe a sério com uma pessoa, não é? Percebemos agora porque é que quando torturavam os prisioneiros, a tortura do sono era uma das mais conhecidas, porque eu passei por isso. Nós inicialmente, quando elas nasceram, fomos para casa da minha sogra e contratámos umas enfermeiras dia e noite, foi o que nos salvaram. E ao fim de 6 a 8 meses decidimos, erradamente, ir para casa e viver aquilo sem ninguém. E eu, durante 8 meses, eu fazia o turno da noite e a Inês depois, entre as 5 e as 6 da manhã, ia-me substituir, ou então quando havia berros eu estava desesperado, porque elas choravam e eram cólicas, era tudo ao mesmo tempo. Turno da noite, sozinho com 4? Sozinho, era. E trabalhavas durante o dia? E ainda competia e fazia alta competição, e eu lembro perfeitamente que muitas vezes o meu operador físico, quando eu chegava, ele dizia: olha, hoje o teu treino é dormir aí meia horinha, que eu vinha com um estado lastimável, mas o corpo aguenta, não é? Pois. E vocês tiveram que criar uma rede familiar quando tinham esses 4 bebés muito pequeninos, não é? Estavas a dizer que Tínhamos uma enfermeira e sendo a minha sogra também ajudou muito, os meus pais, mas a Inês é incrível. É incrível. É uma máquina de organização. Que na verdade é das coisas mais importantes nas famílias. Nós que dentro não do teu caso, mas da maior parte das famílias, temos 4 filhos, até com os irmãos dela, que a maior parte tem tu 3. Sempre que há uma combinação, nós somos os primeiros a chegar. Sempre. Pois. A Inês não consegue chegar atrasada e é incrível. Se formos de férias, uma semana antes, ela tem as malas todas e os kits todos preparados. É incrível. Eu faço uma hora antes de ir embora, não é? Completamente diferente. Espetacular. Agora, falando aqui um bocadinho do teu trabalho. O teu trabalho hoje em dia é muito à volta do paddle, não é verdade? Totalmente. Porquê que achas que o paddle tem tanto sucesso? Por ser um desporto fácil, totalmente social e muito divertido. Eu chamo-lhe uma feliz combinação de vários desportos raquetes. E é um desporto de massas, é um desporto que é possível uma pessoa de 8 anos ou de 80 anos poder jogar e divertir-se, não quer dizer que seja o melhor. Mas como tem uma aprendizagem muito rápida, a pessoa, e depois é totalmente viciante, e depois como se pode jogar pelas laterais, por trás, pela frente, aquilo é um conjunto enorme de opções, torna-se um jogo muito, muito divertido. E não é por acaso que é o desporto que mais cresce no mundo hoje em dia. Pois, tem sido mesmo o desporto a crescer mais. É uma loucura. E em Portugal também muito, não é? Em Portugal, neste momento, os números já são mais de 300 clubes e já são mais de 1.100 campos e estima-se entre 250 mil a 300 mil praticantes assíduos, não aqueles que vão jogar uma vez. E a tendência é, agora, a série Morangos com Açúcar, o desporto é o paddle, que eles tiveram há pouco tempo na Penha Longa, e portanto é uma classe que é dos mais jovens, que realmente até a própria federação, eu faço parte da federação, por acaso agora sou só o diretor das seleções, mas tive 10 anos ligado à federação, ainda estou, mas um dos grandes focos da federação é os jovens, e eu acho que agora com esta série Morangos com Açúcar vai dar aqui um boost gigante. Houve muitos jovens que foram experimentar o paddle
logo a seguir ao primeiro confinamento, porque era dos poucos desportos como o ténis e os desportos ao livre estavam abertos, e via-se pessoas do handball e do vôlei e do basquete, que são dos desportos mais praticados, a jogarem pádel e a divertirem-se. Portanto, é só uma questão de tempo. E também de diversão, facilidade e diversão, ao fim e ao cabo, não é? Muita diversão. Pedro, quando se trabalha por conta própria, temos a possibilidade de gerir os nossos horários, mas também é verdade que estamos sempre ao serviço, não é verdade? É verdade. Como é que equilibras a tua vida profissional com a tua vida familiar? Eu tive que sacrificar muito a minha vida familiar pela minha vida profissional. Eu fui dos primeiros a dedicar-me ao pádel em Portugal e criei a primeira escola com outro sócio, o primeiro clube, a primeira escola, os primeiros, que chama-se de mix, os níveis, aliás, criámos um bocadinho aqui o que é hoje em dia. E eu quando eu saí da Portugal Telecom, eu fui viver do pádel, eu vivia aqui das aulas que eu dava, porque não havia pessoas a jogar pádel, ninguém sabia o que era pádel, não é? Hoje em dia, uma das grandes fontes de receita dos clubes era os alugueres e também a escola, e não vi ninguém, não é? Portanto, eu tive que duplicar o meu esforço para que me aparecesse uma pessoa para jogar pádel. Nesse momento, como eu era conhecido do ténis, as pessoas achavam o pádel o parente pobre do ténis, portanto, eu era muito gozado. Até que hoje em dia toda a gente joga, e os próprios clubes de ténis onde eu ia, hoje em dia só tem o grande fonte de receita, muita gente até ao pádel, e portanto há aqui uma mudança muito engraçada. Mas como eu competia, o que eu aprendia na competição era o que eu depois também ia passar para o ensino, eram fim de semanas e fim de semanas e fim de semanas fora, a organizar ou a jogar, e a minha mulher com os 4 não foi nada fácil. Mas aguentou-se. Aguentou-se de uma forma exemplar. Aliás, as pessoas ficavam estupefactas como é que ela ia com 3 ovos e eu podia dar às costas para a praia, fazia tudo. Realmente tem que ser uma pessoa muito despachada e uma pessoa muito especial para conseguir aguentar aquilo tudo. Sem dúvida. Eu lembro que depois chegava à casa de arrastos do fim de semana e aquele momento de loucura e tinha que depois tinha que pagar, não é? Aquilo claro. Que eu não fazia, depois quando chegava à casa tinha que justificar, e eu lembro que aquilo foram muito desafiantes. Foram então mais nos primeiros anos, sentias mais essa dificuldade de gerir? Muito. Eu diria que foram os primeiros 5 anos. Eu deixei de competir profissionalmente, ainda faço competição que eu adoro, mas já na parte de veteranos, e adoro treinar e adoro aprender, e sou um doido por desporto. Mas foram especialmente os primeiros 5 anos, porque os últimos 5 eu já não tinha 5 treinos por dia, mais físico, mais 10 horas, era uma loucura de aulas, aquilo mais organizado, aquilo foi respirar e viver pádel desde 2006, basicamente. São muitos anos. E como é que reage o teu filho mais velho quando estás ausente em trabalho? Falando um bocadinho do Covid e do confinamento, eu sei que houve pessoas que passaram muito mal, e com todo o respeito. Para mim, no meu caso, foi das melhores coisas. Porquê? Porque me obrigou a estar em casa. E houve uma composição para português que o meu filho teve a fazer da escola, eu acho que tu também, que era falar sobre o Covid. E o meu filho escreveu umas 15, 20 frases à volta disso, e eu lembro vir a Inês com uma lágrima no olho entregar-me e dizer: olha o que é que o teu filho escreveu. E ele basicamente, resumindo, disse: o Covid ao início pensámos que era o fim do mundo, foi muito estranho, deixámos de estar com os nossos amigos, temos que ir para casa, mas acabou por não ser o fim do mundo e acabou por ser a melhor coisa, porque tenho finalmente o meu pai em casa. E caiu-me tudo. Claro. Marcou-me, foi aí que eu disse: Inês, eu tenho que dar aqui uma volta à minha vida e não posso continuar a ser um escravo do trabalho, não é? Porque também famílias numerosas ter muitas contas, não é? Temos as duas partes, não é? Temos as duas partes, dar o litro, mas e para outro lado tentar fazer aqui um equilíbrio, nem que seja ao fim de semana estar em casa. Portanto, eu deixei de fazer tantos torneios como fazia, exatamente porque tenho que balançar e estou numa fase, por acaso, outra vez de loucura total, porque estou, acho, com 4 ou 5 empregos ao mesmo tempo, com tudo aquilo que ando a fazer, e tenho mesmo necessidade de acalmar um bocadinho, porque preciso ter tempo para mim, que não tenho, e para a família. Não? E que é preciso também, não é? A pessoa ter o tempo para si próprio, que não seja da família, da mulher ou do desporto. Eu normalmente vai cedo para a cama na nossa casa, mas eu às vezes fico sempre mais meia hora, 1 hora, às vezes tenho tudo desligado e estou ali só em meditação, sem nada, só sem ouvir barulho. Descomprimir. Pois. É fundamental. Que ideais é que fazes questão de passar aos teus filhos? 3, vários, mas humildade, honestidade e verdade.
Acho que são as 3 coisas que eles, claro, e amor próprio, amor pelos outros, muita compaixão, tolerância e flexibilidade. Portanto, é muito aqui à volta disto. E que sejam felizes, não é? Acima de tudo, que sejam felizes e olhem muito para dentro deles e não só para fora, não é? As pessoas têm tendência muito a olhar para fora e esquecerem-se da própria pessoa, não é? Para o que os outros vão achar, não é? E para o que os é um outros... caminho que todos temos que fazer. Viver a nossa verdade. Todos passamos por isso, não é? O famoso ego, não é? A pessoa tem os egos e faz parte. E tento aos poucos, é por isso que eu tento ensinar não ter que barrar e chatear-me, que às vezes é difícil, não é? A Inês é muito diferente, a Inês é um bocadinho mais intensa e até refila muito comigo, porque se diz que eu sou muito brando, mas eu prefiro dizer as coisas de uma forma branda, mas que entrem, do que ser muito, se calhar porque quando era miúdo eu era muito agitado e levei umas boas palmadas porque merecia, porque fiz muitos disparates. Mas que não gostei, não me fez mal nenhum, mas tento evitar o contacto físico, uma palmada no rabo, ou isso quando é preciso. Queres fazer diferente, não é? Tento fazer diferente. Até porque muitas vezes, se calhar, uma palmada pode ser traumático, não é? Não quer dizer que uma boa palmada não seja uma boa palmada, não é? Às vezes quando saem overboard, não é? Quando saem over, nada como uma palmadazinha, ou um apertão, ou um puxão de orelhas. E que acho que é muito importante, mas saber dosear, não é? Muitas vezes nós vimos com o stress do dia-a-dia e depois despejamos para cima deles que não têm culpa nenhuma, não é? E eles às vezes basta entornarem um copo e nós disparamos e não têm culpa nenhuma. E eu tento muito balançar, haver esse equilíbrio para que seja uma boa educação e que passe realmente os valores que seja, não é? E não que qualquer coisa tenha que ser feita de uma forma agressiva, não. Tento ser um bocadinho oposto para equilibrar um bocadinho. Conseguir ter calma e falar é fundamental, não é? A pessoa consegue dizer tudo com uma calma e eles perceberem, ou estar aos berros eles não perceberem nada, não é? Muito bem. Existe algum livro que tenhas lido ou que tenha sido para ti uma inspiração, assim, para a família, para a maneira como educas? Eu não vejo televisão, eu leio muito, adoro ler. E muitas vezes as pessoas perguntam como é que consegues ler com a confusão toda. E eu disse, porque arranjei a minha forma de, mesmo na confusão, conseguir arranjar o meu tempo e estar ali focado. Eu lembro os miúdos todos a chorar, eu estar a ler um livro, e foi uma forma que eu também arranjei, porque senão a pessoa não tem tempo, não é? Não te vou dizer nenhum livro em especial, porque já li muitos que me marcaram. Estava a tentar lembrar-me aqui de um, mas não está a vir o nome dele. Havia um que era o monge que vendeu o seu Ferrari, também era muito interessante, a forma como ele realmente era muito materialista e depois fez uma mudança radical e veio com um discurso completamente diferente. Havia outro que também era os 10 ensinamentos de Jesus Cristo, que era feito por um psiquiatra e cientista muito lógico, mas utilizar o que no fundo eram os 10 mandamentos e o que disse Jesus Cristo, mas atualizando o que é hoje a nossa realidade, e também era muito interessante. Mas já li tanta coisa. Só o conseguires ler com barulho, eu acho que isso é sinal de uma grande capacidade de concentração. Naquele período em que eu tive 8 meses e basicamente eu trocava com a minha mulher para a nossa cama, eu ia dormir, eu ia para o quarto deles e depois voltava. Eu treinei a mim próprio a elas chorarem, pôr a Xuxa, acalmá-las, voltar a dormir assim. E foi um treino. E portanto, eu hoje em dia, se for preciso, eu fecho aqui os olhos e adormeço rapidamente porque foi a forma que eu encontrei, porque senão eu não tinha conseguido aguentar tudo. É como tudo na vida, é treino, não é? Não, espetacular. Como é que são os vossos tempos livres em família? Que é sempre uma coisa tão boa. Normalmente. São outdoor, sim, muito outdoor, completamente outdoor. Normalmente, quando é tempos livres, por exemplo, vamos à praia, sou eu que estou, a Inês é quando a Inês fica ali mais calminha e sou eu que estou a brincar com eles, seja o for, sou sempre o ativo para cansá-los. Sim. Não é? E aquilo é tudo esportistas, elas são completamente translocadas naquilo que fazem muito bem skate, por exemplo, e adoram os programas. Agora estamos a inserir também no surf, e fazem mortais e espiruletas na ginástica desportiva. Sim. E depois puxam uma pelas outras. E portanto aquilo é tudo, é para gastar energia. Porque senão... Elas têm todas a mesma atividade? Extracurricular ou têm, elas andam a cavalo, gostam, não é uma coisa que me entusiasma muito, mas é o que é. Fazem ginástica desportiva no Ramalhão. E
Eu acho que a única coisa é a filha pureza que faz tricô, que adora. Eu às vezes vejo. Exatamente. A Terezinha agora queria aprender a cantar. E a Carlota queria fazer... Já foste agente de talentos, não já? Já, Podes ensinar. já, mas uma coisa é ser agente, a coisa é ter talento. Isto são coisas completamente diferentes. Mas tentamos sempre, o Pedro faz rugby no Cascais e faz surf. Também vai jogar paddle quando tem tempo, eles gostavam todos, eles também fazem paddle quando eu posso também. Que sorte, tem ali uma mega aula. Tem, mas eu peco muito porque a pessoa quando trabalha numa coisa depois ainda ter que ir ao fim de semana não apetece nada, porque todos os fins de semana também estou envolvido com paddle, tantas vezes, mas eles pedem, eu agora tenho tido mais E é giro, porque eles depois podem começar a jogar entre eles, já fazem 4. Já fazem os 4, fazem um par. Está ótimo. E como é que organizam as vossas férias? Têm assim um destino onde costumam ir? Gostam de conhecer alguma coisa diferente todos os anos? A parte da organização é toda a minha mulher. Certo. Eu normalmente digo o que é no dia a seguir. Se me dizem que é daqui a 2 semanas, eu digo... Mas ela organiza e tu fazes. O que é que ela organiza? Nós normalmente agora temos feito, a última semana vamos com amigos para Vila Nova, porque está lá o grupo todo de rugby do meu filho, que é ótimo, aquilo é giro, eles divertem-se imenso e gostamos imenso da praia. E a Inês sempre foi, desde pequena, foi para o Malhão e para Vila Nova. Primeira semana vamos para o Algarve, porque também era um programa que ela fazia sempre com os pais dela, desde sempre, quando o Algarve ainda não era muito conhecido, como é hoje em dia. E normalmente a segunda ou a terceira vamos para os Açores. Temos ido sempre, nos últimos 5 anos temos ido para os Açores, este ano e por acaso não sabemos. Estamos aqui um bocadinho, porque eu também tenho uma empresa que organiza eventos de paddle agora e vamos organizar os campeonatos nacionais todos e de repente temos mais 7 fins de semana a que eu vou estar ocupado. E depois, como eu sou diretor das seleções, também tenho os torneios e os campeonatos da Europa e campeonatos do mundo, seja dos miúdos, dos jovens ou dos veteranos, e portanto... Este ano estamos a ver ainda um bocadinho e também estou a precisar de fazer uma viagem com a minha mulher, que já não fazemos desde o Covid. Nós normalmente fazíamos uma viagem grande os 2 por ano, que era o nosso momento. Desde que os bebés eram pequeninos, conseguiram? Sempre. Espetacular. Sempre. Se calhar os primeiros 2, 3 anos, se calhar não, mas os últimos 7 ou 8 fazíamos, até ao Covid, e agora não temos feito, nunca mais fizemos uma viagem os 2. Eu também viajei muito sozinho no ano passado, estive em 7 países diferentes. E portanto eu fiz as minhas viagens. E agora falta a Inês. Falta a Inês. Estamos a ver se vamos agora aos 2 e não sei para onde. Vocês organizam-se para terem tempo em casal ou vai acontecendo? A Inês é uma máquina nisso. Eu confesso que às vezes peco muito nesse lado, mas também faço outras coisas boas do outro. Claro, portanto, a Inês é a parte organizativa. Mas têm uma semanal? Conseguem semanalmente organizar? Não, normalmente à sexta-feira almoçamos sempre. A Inês, que trabalhava no Portugal Telecom, depois quando a mãe dela adoeceu, saiu da Portugal Telecom e foi ser enfermeira da mãe, no fundo, e depois veio o Covid. Hoje em dia eu dou umas aulas de paddle lá na Penha Longa, e ela é a que me trata da organização das aulas todas, e depois mais a logística toda, como tu sabes bem, não é? Sim. Familiar, não é? Mas é bom arranjarem um almoço por semana para estarem os dois. Isso é 1 ou 2, não é? Temos essa facilidade, às vezes 3, depende da semana, mas temos, eu também dou aulas a ela, portanto também temos esse momento em que estou-lhe a dar aulas, às vezes jogamos também, e portanto nesse aspecto vamos conseguindo conciliando bem as coisas. Que é muito importante. É crucial. É crucial, como todos nós sabemos, e pela experiência dos mais velhos, os filhos dão-nos tudo, mas tiram-nos tudo e especialmente muita atenção. E nós muitas vezes esquecemos de nós como pessoas e do casal. E quando eles crescem, um dia em que voltamos outra vez a tempo a nós, olhamos um para o lado e já não sabemos quem somos. E já não sabemos, e perdemos. E não é por mal, é porque realmente... E nisso a Inês é inacreditável, porque ela está sempre a relembrar e é incrível. Boa. Para ti, qual é o papel da família na sociedade? É muito importante, não é? Eu acho que as famílias devem ser os exemplos na sociedade. Família é tudo. E eu vejo muito o lado da Inês, que são muito juntos todos ainda, fazem programas constantes. Quando a minha sogra estava viva, então aquilo era quase diário, não é semanal, era diário, em contrabalanço com o meu lado da família, que não é tanto assim,
e tenho pena, mas também estamos a fazer o nosso trabalho, também tivemos coisas que aconteceram durante a nossa vida que nos fomos afastando um pouco, mas eu acho que as famílias devem ser o exemplo nas sociedades, porque no fundo são elas que um dia depois também vão estar inseridas. Mas é fundamental. E sentes apoio por parte da sociedade onde estás inserido? Não, zero. Não há isto, o nosso país está como está, é o que é. Apoio só entre famílias, não é? E entre amigos, não é? Sim. Por acaso nós estamos inscritos nas famílias numerosas, e eles deram-nos muito apoio, fraldas ao início, são incríveis, e eu apoio sempre que posso, porque realmente eles deram-nos uma ajuda muito grande, mas fora isso o Estado não ajuda nada, não é? Isto é pagar impostos e Sim. é como dizia o outro, comer e calar, não é? E, portanto, temos que esperar mesmo uma boa mudança e começar a eu digo sempre, a mudança tem começado entre nós, não é? Portanto, eu tenho que trabalhar mais, porque realmente a vida duplicou, não é? Os custos todos, então tenho que trabalhar mais. E como é que achas que podemos incentivar as pessoas à nossa volta a apostarem na família? Acima de tudo, percebendo que ter uma família, seja ou não numerosa, vale mais do que tudo. E só o facto de podermos partilhar no dia a dia, nem que seja ao final do dia, o que é que se passou no dia, e aqueles momentos de carinho e aqueles momentos de compaixão que temos, vale para tudo. É das coisas mais maravilhosas que existe. Portanto, o exemplo, não é? O próprio exemplo. O próprio exemplo em si faz toda a diferença. Às vezes basta um abraço dos nossos filhos, ou um sorriso, ou uma piada que nos enriquecem, não é? Às vezes os dias não correm tão bem, não é? E chegamos a casa e às vezes basta uma palmadinha, uma situação em casa que nós percebemos. O nosso dia foi para estarmos aqui. E é agir como às vezes a própria existência da nossa família em coisas pequeninas, uma ida ao supermercado ou uma ida à missa, pode inspirar outros que veem e que veem que afinal não é... que veem uma harmonia familiar, ou pessoas felizes, ou... Não sei se já te aconteceu esta... certeza que já, não é? Já me aconteceu. Eu, por acaso, tenho sido um bocadinho o oposto, porque a minha família são todos muito agitados, imagino que em tua casa também seja o mesmo. Eu tenho alguns amigos, até não vou dizer nomes, que dizem não quer ter filhos, e às vezes quando estão junto connosco dizem, a razão porque eu não tenho filhos é porque vejo vocês todos. Eu digo, mas isto está tudo bem, não é? Isto é uma ginástica que a pessoa faz no dia-a-dia e que aprende. Eu lembro que a primeira vez que vi um amigo que tinha 2 filhos e o outro com mais 2 e eram novos, e estavam em casa, fomos jantar à casa dos amigos, e aquilo era uma confusão que nós saímos e disse, Inês, meu Deus, que anda confusão. Hoje em dia está a acontecer, eu nem me apercebo, e aliás, se eu estou em casa sozinho, ao início é ótimo, mas depois sinto falta da agitação. E estranhas o silêncio, não é? Estranho o silêncio. Pois é. Então imagina a tua casa, não é? Pois é. Este exemplo que eu te estava a colocar é porque, olha, a mim posso partilhar uma experiência engraçada que nos aconteceu. Já aconteceu mais vezes, mas esta foi uma delas e que me ficou gravada. Estávamos na missa com os nossos filhos todos sentados no banco da frente, portanto é aquele banco onde estás super exposto e toda a gente te vê. E eu super preocupada, porque ou um se levantava, ou o outro fazia barulho, ou a pequenina sentava-se no degrau, quase no altar, e já estava a ferver com aquilo tudo, já não conseguia ouvir nada, e no final... um casal amoroso atrás de nós veio dar os parabéns pela família porque eles se portavam tão bem. Isso é. E eu engoli, calei, segui. Depois realmente falávamos em casa, eu e o Marcos, o meu marido, que realmente a percepção às vezes que nós temos é verdade. Não é aquela que sai para fora. Nós é que também... É verdade, aconteceu-nos este domingo, fez 11 anos que morreu o irmão mais novo da Inês, e vamos sempre celebrar para um sítio especial, e fomos ali para Pé de Gavião, para a Quinta dos Paisanas, do Lindo Neto, e é engraçado que havia lá uma igreja e nós no domingo fomos à missa, e estavam todos os irmãos da Inês, eles agora são 5, e são, não sei, 15 filhos no total, e fomos para a missa, uma missa pequena, com 10 ou 12 pessoas, e de repente vem a nossa confusão. E tem miúdos muito pequenos, 1 e 2 anos e 3 anos, estão na fase de andar, e aquilo foi uma balbúrdia. Mas o padre acabou e disse que venham mais vezes, porque vocês enriquecem esta igreja, e crianças é tudo na vida. E é engraçado que nós estávamos, eu só estava preocupado que os meus já se portam bem, não é? Mas os mais novos não.
e berravam, cantavam, saltavam, aquilo foi uma confusão, mas realmente para nós é uma coisa e realmente a percepção das pessoas é outra. É outra, por isso, olha, ainda bem, Mas e temos de continuar a levá-los. É, claro. Em conclusão, vou-te fazer três perguntas, aliás, para as quais peço assim uma resposta, uma frase, aquilo que te vier à cabeça. Ok. Que conselho é que darias aos futuros pais de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos? Não é o fim do mundo. Tudo acontece, tem que acontecer e um dia vão se rir do que é que passaram, mas muita flexibilidade e em especial para os homens, muita atenção com as mulheres, porque elas realmente sofrem transformações incríveis hormonais no corpo e que nós nem nunca vamos saber porque não temos essa capacidade e realmente ter muito respeito. Boa. O que é que a família que construíste te trouxe? Tudo. A razão da minha existência, basicamente. E uma palavra que define a tua família? Uma palavra só. Uma palavra. Inspiração. Inspiração. Boa. Ótima maneira de terminar. Pedro, obrigada. Gostei imenso de conhecer melhor a vossa família, a vossa maneira de pensar. É muito inspirador a vossa generosidade, não é? Penso logo no exemplo que tinha um filho pequenino e que dava imenso trabalho e que mesmo assim avançaram generosamente, calharam-vos 3 na rifa, 3 espetaculares, e aí estás todo sorridente, sempre a falar da tua mulher de uma maneira amorosa. Portanto, obrigada por esta partilha. Obrigado, Catarina. E exemplos são vocês também, vocês têm 7, não é? Portanto, acho que cada um à sua maneira, não é? Acho que o exemplo constrói-se em casa, não é? Certo. E obrigado por esta oportunidade. No próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.